A jornalista e mestre em Gestão e Tecnologias Ambientais, Rosana Jatobá, esteve em Caratinga ministrando uma palestra para empresários e universitários da cidade com o tema Sustentabilidade nas Empresas, no Governo e em Casa. E eu fui até o encontro para conversar com ela sobre a importância da sustentabilidade nos tempos atuais. Confira! No Doctor Entrevista de hoje eu tenho a honra, o prazer em entrevistar a jornalista Rosana Jatobá. Ela que é mestre em Gestão e Tecnologia Ambiental, está em Caratinga para falar sobre um tema bastante importante e ela vai nos falar da importância de se trabalhar, de se desenvolver este tema, que é sobre a sustentabilidade. Obrigada, Rosana, pela participação em nosso programa. Muito bom recebê-la aqui conosco, tá? Eu te agradeço, fico bem feliz, estou muito ansiosa pela palestra. Esse é um tema ao qual eu me dedico há mais de 8 anos. Sustentabilidade é minha grande paixão e fico muito satisfeita em vir de São Paulo e saber que aqui eu vou encontrar uma plateia acolhedora e atenta aos conceitos que a gente vai compartilhar. Bacana. Rosana, a sustentabilidade, ela veio para ficar? É um caminho sem volta. Eu costumo dizer, inclusive falo isso na minha palestra, que não se trata de um modismo. Muita gente dizia, não, isso vai passar, é mais um golpe do capitalismo para atrair a atenção das pessoas, para gerar um novo mercado. Mas hoje, a comunidade internacional, já existe um consenso no sentido de que não é uma moda, é um caminho sem volta. São premissas que vieram para a gente pensar numa nova forma de estar no mundo, um novo paradigma, uma maneira da gente se reinventar no nosso planeta. Na conversa que tive com Rosana, ela disse ainda que a sustentabilidade pode ser considerada como uma nova forma de sobrevivência. Veja. Exatamente. Muita gente diz, vamos salvar o planeta, mas isso é um mito, é uma inverdade. Hoje o que se fala é que a crise ambiental, que é a maior crise que nós enfrentamos hoje no mundo, ela passa por uma reformulação das nossas atitudes, dos nossos hábitos. Então, sim, é uma forma da gente ver como nós vamos lidar com o meio ambiente para que a gente possa prolongar os nossos dias no planeta. É uma questão de sobrevivência da espécie no planeta. Se nós formos banidos do planeta, o planeta continua e se regenera com muita rapidez. O problema é que a gente esgota os recursos naturais numa velocidade tão grande que o planeta Terra não consegue repor esses recursos no ritmo dele. Então a gente precisa de fato repensar a nossa forma de estar nesse mundo. E isso passa por adotar novos conceitos, novas ideias, novos hábitos. É uma mudança total do nosso modelo, da nossa forma de habitar o planeta. No nosso bate-papo, a jornalista destacou que a sustentabilidade doméstica superou o fato da dona de casa ou dos moradores realizarem apenas a coleta seletiva, aquela famosa reciclagem do lixo. Sustentabilidade em casa, você pensa imediatamente na questão do lixo, porque se difundiu realmente muito rapidamente. Hoje muitas famílias já se preocupam com isso, né? Separar o lixo orgânico do lixo reciclável e destinar a uma cooperativa para que aquele lixo sirva como ganha-pão de muitas famílias, gerando renda e gerando emprego. Mas sustentabilidade em casa é você fazer mais com menos. É você otimizar a água, por exemplo, economizando água. Existem várias formas de você fazer isso, como por exemplo, fechando a torneira quando vai escovar os dentes, fazer a barba, ou mesmo quando vai tomar o banho, né? Reduzir drasticamente. Hoje a recomendação é que você tome banho em 5 minutos, sobretudo porque a gente atravessa uma crise de água sem precedentes no Brasil e a tendência é cada vez mais piorar, porque a gente tem, embora um grande reservatório de água, né, 13% da água doce do planeta, nós temos um problema grave aqui no nosso país, que é a distribuição dessa água. Em muitas regiões ela não chega. E a gente vive aqui no Sudeste, né, um resultado gravíssimo dessa questão da água. Outra questão, energia elétrica.
As pessoas têm que se preocupar cada vez mais em otimizar o uso da energia, para evitar apagões, para evitar que a gente seja refém cada vez mais da energia que não seja energia limpa, renovável. Incentivar e cobrar dos nossos governantes que invistam cada vez mais em energia limpa, eólica, que é a energia dos ventos, energia das marés, geotérmica, energia solar. O nosso país é abundante, faz sol o ano inteiro, né? Então existem várias formas dentro de casa, evitando desperdício de alimentos, que é outro grave problema. Hoje nós temos 1/3 dos alimentos nós desperdiçamos. Imagina, você desde a fazenda até a sua casa, 1/3 a gente joga fora. É verdade. Evitar o desperdício, né? Evitar o desperdício. Usar o alimento como um todo, né? Aproveitando cascas, bagaços, folhas, talos. Mudar a forma como a gente enxerga o alimento. Porque nós temos um grave problema de segurança alimentar no mundo. O Brasil é o grande celeiro da humanidade no sentido de ser o provedor desses alimentos, mas a gente precisa de fato otimizar isso para que todos tenham uma vida mais socialmente justa. E nós vamos para o primeiro intervalo do programa Doctor Entrevista de hoje com a jornalista Rosana Jatobá. E voltamos já, não saia daí! Retornamos com o programa especial de hoje, gravado fora dos estúdios da Docton TV, com a jornalista Rosana Jatobá. E vamos continuar conversando sobre sustentabilidade, desta vez nas empresas. É muito importante porque as empresas são os grandes protagonistas da Revolução Verde. Hoje os empresários estão dando exemplo de como se tornar de fato sustentáveis. O exemplo está vindo do mundo corporativo, muito mais do que do poder público ou da sociedade civil. As 200 maiores empresas do mundo estão de fato mudando esse cenário, saindo daquela visão de que empresário apenas vê o lucro e pensando na comunidade, pensando em todos os agentes da cadeia de valor como um todo. Então é a substituição do lucro máximo pelo lucro ótimo. E o que é o lucro ótimo? É aquele que é bom para mim, para a comunidade, para o cliente, para o fornecedor, para o próprio empresário. É uma missão que ele tem agora, baseando-se em critérios de ética, de moral. É uma missão que vai além da questão apenas financeira. No encontro que tive com Rosana Jatobá, ela citou que estes investimentos se pagam sozinhos diante da economia que geram. É o grande empecilho e ainda representa hoje um grande obstáculo, né? Então, muita gente pensa que se tornar sustentável é um problema porque isso vai gerar custos, isso vai gerar grandes prejuízos para a empresa e ele não vai conseguir se manter ali no mercado. Isso é um grande mito. Hoje a sustentabilidade é uma oportunidade dele criar um grande diferencial e se manter no mercado por um prazo muito maior. Pode ser que no início o investimento seja mais alto, sim, mas ao longo do tempo ele se paga naturalmente e ele gera um alto nível de competitividade, diferenciais que vão fazer com que a empresa se fortaleça cada vez mais no mercado. E é interessante, Rosana, também que eu percebi que a Bolsa de Valor também está investindo neste segmento, né? Na questão da sustentabilidade. É fato? Isso acontece mesmo? A Bolsa de Valores não só no Brasil, no mundo inteiro essa é uma tendência, porque já se verificou que a gente precisa de fato se adequar às premissas da sustentabilidade e a Bolsa saiu na frente nesse sentido. Então isso, em todos os setores da economia, a gente observa que as empresas buscam cada vez mais se adequar a esses novos conceitos. Essa crise político-econômica do Brasil faz com que a gente pense na sustentabilidade como uma grande oportunidade de operar uma mudança profunda e substancial. Se nós temos, por exemplo, na questão social, a corrupção como um problema gravíssimo e endêmico, agora é hora de repensar, é hora de preparar as futuras gerações para encarar isso como um mal muito nocivo à sociedade. Então a gente tem esse momento de reflexão diante dessa crise assustadora e a sustentabilidade vem exatamente isso, a oportunidade que a gente tem de repensar, de se reinventar no mundo. Hoje já existe muita literatura, né, muitos textos na internet sobre isso. Eu recomendo que a pessoa, acima de tudo, busque informação, né? É um termo palavrão, ninguém gosta, é muito árido, as pessoas são chamadas de ecochatas, biodesagradáveis, mas quando a gente começa a ler e se aprofundar, é uma grande paixão
E o que a sustentabilidade precisa de fato é engajar as pessoas, né? Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua. A gente não pode se sentir impotente diante da crise. E vamos para o segundo intervalo do programa Docta Entrevista. E na volta, mais bate-papo sobre sustentabilidade com a jornalista e mestra em gestão e tecnologias, Rosana Jatobá. E voltamos com o Docta Entrevista de hoje. Como eu disse, uma conversa realizada fora dos estúdios. Você que acompanha desde o primeiro bloco o programa de hoje já percebeu a importância em se trabalhar, divulgar e esclarecer algumas dúvidas sobre a sustentabilidade. Eu conversei com a jornalista e mestra em gestão e tecnologias, Rosana Jatobá, que abraçou este projeto e realiza diversas palestras pelo país em torno do assunto. No encerramento do nosso bate-papo, ela destacou o carinho que recebeu do povo caratinguense e da atenção do público com o tema apresentado. Confira. E hoje, com a mobilização tão grande que existe por meio da internet, nas redes sociais, a gente pode operar verdadeiros milagres, verdadeiras mudanças na vida da nossa comunidade. Então é buscar mesmo informação, acho que é o primeiro passo. Isso já está disponível aí em várias mídias. Eu mesma tenho um livro de crônicas, Questão de Pele, que fala muito sobre o assunto. Tenho uma coleção de livros infantis para ecoalfabetização. Eu acho que se começa desde cedo, né, a conscientizar as nossas crianças. Falo na rádio sobre o assunto todos os dias. Qual a rádio? Eventos, Pode deixar. Rádio Globo. Rádio Globo, Rádio tem Globo. horário? São vários horários durante a programação. E a gente observa que isso é um assunto que tem cada vez mais sido disseminado aí em vários setores, né? Bacana. E os livros, como que faz para adquirir? Tem Então, como? nas livrarias de todo o Todas país. as livrarias de todo o É. país. Perfeito. Obrigada, Rosana, Eu pela que sua te participação. agradeço. Muito obrigada mesmo. Seja bem-vinda aqui à nossa cidade. Eu adorei E Caratinga e vou voltar. Ai, que bom! Já está feito o convite. Venha nos visitar, conhecer as nossas instalações na Docta TV. Legal. E é um povo muito amoroso, a população de Caratinga. Eu sei, eu estou sentindo isso. Você é um exemplo. Ai, obrigada, Rosana. Parabéns. Espero você quando retornar à nossa cidade para ir nos estúdios para mais bate-papo sobre sustentabilidade, que não é mais moda, é essencial para a nossa sobrevivência. Com certeza. Certo? Obrigada, Rosana. Eu que agradeço. Até mais. Eu espero você no próximo programa. Até mais!